acaba tendo um relacionamento com alguém ali que chegou na igreja, acaba pegando amizade, acaba se envolvendo com aquela pessoa sem saber que a gente está consolidando a pessoa, né? A gente não sabe pelo nome, mas a igreja que trabalha na visão celular, no modelo dos 12, ela tem uma escada como se fosse uma meta, onde é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Eu estava falo aqui com o pessoal, falei um dia lá com o pessoal do Matipó sobre essa escada um pouquinho. Então, todos nós que estamos aqui um dia fomos ganhos. Fomos ou não? Só que a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E às vezes a pessoa fala, eu estou sabendo que a Maria, que o João, que o Joaquim, que o José se converteu. Por que ele se converteu? Porque agora ele não mata, não rouba, não fuma, não trai mais, não é a pessoa que é mais, não ira mais, é alguém que ele paga suas contas em dia, é alguém. Aí a gente fala tudo aquilo que a pessoa deixou de fazer, sim ou não? A gente fala, aquela pessoa, ela se converteu porque ela não mais faz essas coisas erradas. Mas a conversão não é o que você deixou de fazer, mas em quem você se tornou. Porque às vezes nós paramos de fazer certas coisas, porém agora nós somos crente, e aí nós estamos dentro da igreja, mas também é um saco de batata, pesadinho sentado no banco. A igreja não é um ponto que você chega e diz, céu, lindo céu, lindo céu, eu vou morar no lindo céu. Acho que aqui é um pedacinho do céu. Tem gente que diz, nossa, adoro estar na igreja, um pedaço do céu. Mas a igreja de Jesus, o lugar que você chega não é um ponto de chegada, um ponto de partida. Então, no momento que você ganha, você está consolidado. Você só está aqui hoje porque ou você foi ou você está sendo consolidado. O que é consolidar? Tornar forte, tornar firme, tornar estável. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor. Quantas vezes nós andamos pelas ruas se gabando de ser crente, né? Se gabando de ser chamado de santo, foi lavado e remido no sangue de Jesus, e nós nos gabamos como se nós é que tivéssemos escolhido a Jesus. A Bíblia diz, não se gabe, versão Rosilândia, não se gabe, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. E nós devemos se sentir um constrangimento ao saber que Jesus nos escolheu. Porque quando o Senhor nos chama, Ele não mostra na sua totalidade o que Ele tem para nós. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor diz que você é um ganhador de almas, Ele não mostra. Sabe por que Ele não mostra? Porque Ele prefere primeiro trabalhar na sua vida, num processo. E a gente sabe que o Senhor chamou os discípulos, e os discípulos ali ficaram assim pensando, para que esse homem está me chamando? Eu vou largar meu emprego? Eu vou parar de pescar? Eles não tinham ideia que um dia, gerações após gerações, estaria com as palavras deles registradas aqui, inspiradas pelo Espírito Santo, e aí alcançando gerações e mais gerações. Então esses homens foram consolidados, Jesus os tornou firmes. É claro que hoje as pessoas que nós ganhamos e consolidamos, elas não vão escrever uma outra Bíblia, mas elas podem escrever uma outra história. Amém. E a história de outras pessoas. E ninguém escolhe alguém sem um fim. Por que você escolheu essa pessoa que você casou?
você escolhe? A gente escolhe por um motivo. Por que você escolheu essa pessoa para você namorar? Por que a gente escolhe uma cor de roupa? Ah, eu prefiro essa cor. Por exemplo, quem gosta de azul? Levanta a mão. Para roupa, azul. Quem gosta de verde? Quem gosta de branco? Quem gosta de preto? Ó, vocês acham que bem. E por aí vai. Quem gosta de bege? Tem vergonha, não, gente. Bege é cor. E assim vai por diante. Por que nós escolhemos essas cores? Nem sempre a cor que nós gostamos é a cor que cai bem. Às vezes a gente vê, mas quando você gosta, fala, eu tenho certeza que ficar bem, seja uma camisa, seja uma blusa, seja uma calça, seja até uma calçada. Nós escolhemos com um fim. Jesus também nos escolheu com um fim, igreja. Jesus não olhou para nós e falou assim, nossa, eu escolhi aqui o Alisson porque eu gostei desse tupetinho dele. Esse negocinho assim. Ah, eu escolhi o Tiago porque o Tiago está com esse boné já tem uns 10 anos na cabeça. Não tem fim. Toma banho com ele, gente. Sol, chuva, nem ousam levantar esse boné. Nós somos escolhidos por Jesus com um fim. Porque Jesus te escolheu. Ele disse, você não me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá, dê fruto. E deixa ele por aí. E passa direto na rua e olha para a cara e diz assim, vou entrar nessa padaria e vou ver toda essa na minha cara. Ele escolheu para que você não ore, para que você só fique feliz no dia que você evangelizou, ou no culto, quando se fez o apelo, você chegou perto daquela pessoa e falou, quer aceitar Jesus? E aquela pessoa, quero. Aí você ficou assim, achando que é o super crente. Ai, ganhei alguém para Jesus. Na verdade, irmãos, eu penso que ninguém ganha alguém assim por completo. Sabe, quando alguém chega na frente, com certeza ele já era ali, é um alvo de oração de alguém, da família, sim ou não, igreja? E aí, completou o primeiro degrau da escada no ganhar, quando a pessoa chega e diz, vamos lá na frente, eu vou com você, e aí se levanta a mão, e ali ele é ganho. E agora, se deixa, larga. Jesus disse, você não me escolheu, eu te escolhi para que você dê fruto e esse fruto permaneça. Sabe o que isso chama? Consolidação. Fazer o fruto permanecer. E nesse seminário nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos aprender como se faz isso. E se você está aqui essa noite, você está, acredito eu, num dos momentos mais lindos que o Senhor preparou para nós esse ano. Porque o coração de Deus pulsa por vidas. O que você pensa se uma mãe dar à luz uma criança? Todos nós ficamos tão indignados, né? Uma mãe dá à luz e de repente aquela mãe abandona aquela criança. Dá uma mamazinha à toa lá, nem chupou umas 3 vezes e deixa no canto. O que você acha que vai acontecer com essa criança? Primeiro, essa criança vai ficar caladinho, zóio puro. Na hora que começar a roncar na barriga, ele vai começar a ficar desinquieto. Depois de desinquieto, ele começa a chorar. Depois ele chora, ele chora, ele chora, e ele chora, e ele chora, e ele chora. Depois ele já não chora porque ele cansou de chorar. Daí a pouco ele começa a ter alucinações de que está sendo alimentado. Quantos de nós não ficamos indignados diante da televisão quando a gente vê uma criança com uma lata de lixo? Sim ou não? Quantos de nós ficamos indignados em saber que criança, já achavam crianças que a formiga estava devorando? Ai, que absurdo! Que absurdo! Quantos de nós ficamos indignados? Eu quero dizer a você que na fé, as pessoas que entram pelas portas da igreja, ou que vão às células, na
fé, eles são bebês que não podem ser deixados, que não podem ser abandonados, porque você vai dar um gostinho do que é viver com Jesus, um pouquinho, e você vai abandonar. E as formigas, os demônios, vão começar a devorar a vida espiritual daquela pessoa, até mesmo a sua vida material, sua vida física, sua vida sentimental. E nós ficamos indignados e falamos: que absurdo essa mãe fazer isso. E nós? Porque eles são bebês. Assim que alguém diz: eu aceito Jesus, ele tornou um bebê. E nós pegamos e abandonamos. Consolidar é fazer o fruto permanecer. E para encerrar essa parte, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu ao céu. E a gente fica muito impressionado que Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas antes disso, nós pegamos essa parte e falamos: amém, glória a Deus. Mas um pouquinho antes de dizer que estaria conosco, Jesus disse para nós ganharmos as vidas, ensinando-a a guardar tudo aquilo que Ele ensinou. Olha o recado que Jesus deixou para a igreja. Nós pegamos só a parte do que: Jesus está comigo, Jesus não me abandona, Jesus não me deixa, glória a Deus, estou com o meu emprego, tudo está dando certo. Mas a parte do antes, Jesus, ele convoca a igreja a ensinar, ensinando-os. Não fala por um tempo, ensinando-os um pouquinho, ensinando-os na primeira semana após aceitar Jesus, não fala assim, fala ensinando-os sempre a guardar tudo que foi dito por mim. Consolidação. E nós vamos aprender como se faz isso. Mas não vai ser eu que vou falar. Falei tanto, né? Não. Eu introduzi a palavra de hoje, que nós vamos ouvir com o pastor Luiz. Amém? Glória a Deus. Igreja linda. Essa é a igreja de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo 6. Desde já eu peço toda a sua atenção. Desde já eu peço que você não desvie o seu foco aqui nessa noite. Você está num seminário jejuado, orado, consagrado. Tivemos uma semana toda de oração, onde nos abstemos de carne, onde nós tivemos um período para orarmos, para guerrearmos, para clamarmos a Deus. Então você não está num ambiente qualquer, você não está numa terra onde ela não foi arada, onde ela não foi preparada. Você está numa terra onde nós estivemos esse tempo todo preparando, arando, criando sulcos na terra para que tudo aqui seja debaixo de uma atmosfera criada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Mexendo no meu som? Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Eu não vou ler a história toda, vou ler parte da história.
onde eu acredito que, mesmo aqueles que ainda não conhecem, os poucos versículos que serão lidos aqui nessa noite, eles já vão dar um entendimento do que se passou aqui nessa história. Juízes capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, contra Israel, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, ou seja, as novidades da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado, ficou empobrecido com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Eu gostaria que todos lessem comigo no versículo 11, essa parte que diz assim, olha: estava malhando o trigo no lagar. Vamos lá? Estava malhando o trigo no lagar. Vamos lá de novo? Estava malhando o trigo no lagar. Mais uma vez, mais forte, eu sei que você consegue. Estava malhando o trigo no lagar. Só escute. Porque estava com medo dos midianitas. Ele resolveu malhar o trigo lá no lagar para proteger o trigo dos midianitas. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós lemos a tua palavra. A pastora acabou de fazer uma introdução, Senhor, acerca do que é a consolidação. Nós acabamos de ler esse texto ao qual o Senhor fez com que brotasse, ó Deus, no meu coração, na minha alma, como, ó Deus, uma bússola para o que vai acontecer, para o que o Senhor tem a derramar nesses 2 dias aqui de seminário de consolidação. Eu peço, ó Deus, a tua presença neste lugar, que a tua presença, Senhor, rasgue, ó Deus, e quebre, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser quebrado e rasgado nessa noite. A começar por nós, a começar pelo nosso coração, Deus, quebrando toda insensibilidade, quebrando, ó Deus, toda altivez, quebrando, ó Deus, oh meu Pai, todo orgulho, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de cumprirmos com a tua vontade, e que o teu Espírito Santo possa pairar sobre este ambiente, criando uma atmosfera, ó Deus, uma atmosfera carregada da tua unção, carregada, ó Deus, da tua glória, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, ó Deus, nesta noite, e que possamos receber a tua revelação, que possamos receber, ó Deus, o teu rema nesta noite, e que saiamos aqui conscientes, ó Deus, do que é consolidar, do que é, ó Deus, temos o coração e o Espírito consolidador. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém. Pode ser sentado.
o seminário de muitos que aqui estão. Seminário é um momento oportuno em que nós temos de receber as instruções do Eterno. É um momento oportuno em que nós, como igreja, que somos os instrumentos de Deus nessa terra, instrumentos aos quais Ele quer muito usar. E em dias como esses, é onde Deus pega cada um de nós como instrumentos e Ele começa então a afiar, a preparar. Então o seminário, congressos, ele serve justamente para isso, para recebermos a direção do Eterno, a direção de Deus para as nossas vidas. Quem tiver a sua agenda, sua caneta, anote tudo aquilo que Deus falar, tudo aquilo que brotar deste altar em direção à sua vida, anote, pegue e aplique na sua vida, no nome de Jesus. O livro de Juízes, ele se passou, ou essa história se passa numa época entre Josué e a instalação da monarquia de Israel. O livro de Juízes, ele se passa justamente num momento como este. É por isso que o livro traz esse nome, porque até então não existia ali em Israel reis. A monarquia não havia sido instalada. Então Deus, a fim de salvar o seu povo, ele sempre levantava juízes. E um deles aqui é Gideão. Sansão foi um deles. Débora foi também uma delas. Deus levantou juízes. Por isso que o nome do livro faz jus. Porque durante toda essa época, Deus começou a preparar e trabalhar Israel para que ele então fosse governado por um rei. Deus queria instalar a monarquia. E o período ao qual nós acabamos de ler aqui nessa história, conta-nos que Israel estava vivendo dias de muito medo. Israel estava amedrontado, Israel estava assustada. Porque a Bíblia diz no versículo 1 desse capítulo que nós lemos, que Israel chegou ao nível de medo, ao nível de assustar, de ficar tão assustado, que eles subiram montanhas ali próximas a Israel e criaram covas, criaram cisternas, criaram cavernas, fortificações, a fim de se esconderem dos midianitas, porque tudo quanto Israel plantava, os midianitas viam e só aguardavam o tempo da colheita, o tempo da cega, e então os midianitas viam e roubavam tudo. Mas não era simplesmente a agressão de roubar, havia agressão física. Porque a ideia dos midianitas era deixar com que Israel padecesse de fome, passasse necessidade. E de tanto medo, de tanto eles viverem amedrontados, fizeram covas. Virando toda hora na hora que apareceu. Aí você Ora, de um já imaginou você hoje cheio de projetos, cheio de sonhos, amanhã lhe acontece uma tragédia e muda tudo dentro de você, você abandona os seus planos, abandona os seus sonhos, os seus projetos, e no dia seguinte você pega uma enxada, uma picareta, alguma coisa assim, e começa então a cavar covas. E diz assim: olha, aqui será o meu esconderijo, eu vou abrir uma caverna aqui, porque aqui será o meu lugar, aqui eu vou abandonar a minha casa, eu vou abandonar tudo que eu tenho lá embaixo, porque eu vou residir aqui agora, em covas, eu vou morar aqui.
comigo, os midianitas roubavam as novidades da terra. Queridos, principalmente o trigo. Principalmente o trigo. A palavra trigo no hebraico, ela é Ritam. H-I-T-T-A. Ritam. E o interessante é que da raiz, no hebraico, a palavra trigo, Ritam, veio o termo Hanutim. Só detalhei para os que estão anotando, H-A-N-U-T-I-M, Hanutim, que significa embalsamamento. Diga assim comigo, embalsamamento. E do trigo também, no hebraico, derivou-se o termo Hanat, ou seja, H-A-N-A-T, Hanat, ou seja, temperar, tornar temperado. Da palavra trigo no hebraico originou-se dali duas raízes, com o termo de Hanutim e Hanat. Hanutim significa embalsamamento, Hanat significa temperar, tornar temperado. Com isso eu entendo, escuta, nós estamos num seminário de consolidação, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui brincando, fantasiando, nós não estamos aqui fazendo de conta, a gente não está aqui passando tempo, ninguém saiu da sua casa para passear, ninguém saiu da sua casa para se divertir, ninguém saiu da sua casa a fim de passar férias nesses 2 dias aqui. Nós estamos aqui com um propósito de recebermos a palavra do Eterno na nossa vida, no nosso coração, de sermos transformados, de sairmos daqui convictos de que nós temos uma chamada de Deus, convictos de que Deus quer muito usar cada um de nós. E esse seminário é para nós aprendermos a lidar com aquilo que tem mais de precioso, aquilo que a igreja tem mais de precioso dentro dela, que são os novos convertidos. Nós estamos aqui para aprender a lidar com a maternidade da igreja. Nós estamos aqui para aprender a trocar as fraldas. Nós estamos aqui para aprender que bebê chora e chora de fome. Nós estamos aqui para aprender que criança requer cuidado. O novo convertido é quem dá o sabor à igreja. O novo convertido, ele dá o sabor à igreja. Ele é quem traz o tempero. Você pode perceber, quando a igreja ela para de ganhar alma, escuta, a alegria da igreja ela fica estacionada. Você quer ver a alegria da igreja voltar? É a igreja começar a ganhar almas. A alegria da igreja passa pelo novo convertido. A igreja ela é batizada numa unção de alegria quando ela começa a receber novos convertidos. Uma coisa que não pode faltar na igreja do Senhor Jesus é novos convertidos. Para você ter uma ideia, lá em João, capítulo 4, no Evangelho de João, no capítulo 4, vou ler aqui rapidinho, versículo 34, Jesus fala assim: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. E no versículo 31 Jesus fala assim: olha, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E no versículo 34 ele responde:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou. Olhe para cá, não cochile, por favor. Você não está aqui para cochilar. Olhe para cá, por favor. Preste bastante atenção. Faça valer o seu tempo aqui. Faça valer o seu investimento aqui. E sabe por que nós colocamos inscrições? Para que a gente mude a nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa mudar. Como igreja. Ainda que alguém lá fora, aqui dentro não. Ainda que alguém lá fora ache um absurdo vir num templo da igreja e ter que fazer um investimento de R$10 numa inscrição. Ainda que alguém ache um absurdo, não sabendo eles que isso faz um bem enorme para a alma de quem está fazendo esse investimento. Porque nós brasileiros não, presta bastante atenção nisso, nós brasileiros não fomos ensinados a investir na nossa mente, na nossa alma. Nós brasileiros somos ensinados a investir tão somente no nosso estômago e no nosso bel prazer, no nosso corpo e assim por diante. Fomos ensinados a guardar dinheiro para manter o celeiro cheio. Fomos ensinados a guardar dinheiro para o dia mau, quando alguém ficar enfermo, ou se um menino quebrar o braço, tem um dinheiro guardado. Fomos ensinados para isso. Não fomos ensinados que, olha, invista o seu dinheiro na sua mente, invista na sua mente, invista em conhecimento, invista em seminários, em congressos, ensine. Olha, a palavra de Deus diz, olha, o Senhor diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Outro dia teve um show aqui em Patinga. E eu só fui porque eu ganhei o ingresso. Eu fico vendo, meu Deus, como os shows lotam, né? Show gospel, show gospel lota. E a primeira, assim que eu entrei, o camarada que estava cantando, que foi ministrar lá, disparou a xingar o pessoal que estava vendendo as camisas, porque é o seguinte, ele quer o material dele. E tem uma turma que, eu não sei se falsifica, ou não sei o que faz, que vende também o material dele, mas o que a turma vem de lá não vem para o bolso dele de cá. E o cara estava na xingação, estava. Enfim. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas pagam o ingresso, 20, 30, 40 reais no ingresso, lota aquele espaço, sai de lá vazios, talvez sendo aprendido alguns palavrões que talvez eu nem sabia que existiam. Esse é o povo brasileiro, na maioria das vezes. Nós precisamos adquirir os princípios bíblicos para a nossa mente, para a nossa alma, e começar a aplicá-los dia a dia. Diga-se comigo, novo convertido. É quem dá sabor. Olha para mim, você já parou para pensar? Quando vem um novo convertido aqui à frente, e a gente vai lá, pega as faixas, não sei se você pode fazer isso aqui, a gente não faz, começa a fazer. A gente aqui, quando aceita Jesus alguém, os jovens vão lá, pegam as faixas, e tudo na surdina, né? Alguns já têm pompons, algumas células têm pompons, e quando o novo convertido vem, aceita Jesus, e de repente eu faço assim, olha, agora vire para trás porque eu quero lhe apresentar a sua nova família. Ele vira para trás. E quando ele olha para trás, a igreja festeja, a igreja se alegra, e as pessoas levantam ali os cartazes, levantam ali as faixas, dizendo, Jesus te ama, seja bem-vindo, você faz parte da nova, você é o novo membro da família de Deus, e as pessoas festejam.
gritam, dão gritos de batem palmas. Irmão, escuta, tem gente que já vem aceitar Jesus chorando. Mas tem gente que chora, nessa hora, quando ele vira para trás e vê a alegria da igreja, ele é recebido, porque ele está sendo recebido, e a igreja é batizada também numa unção de alegria naquele momento. Então a palavra é trigo, e era o trigo, irmãos, que era aonde Gideão estava malhando, lá no lagar. O trigo era o bem mais precioso daquela época. Quem está entendendo isso aqui? O trigo naquela época. Agora você sabia que o trigo é algo que faz parte de todas as culturas? Se você nunca parou para pensar nisso, vale a pena. O trigo é algo que faz parte de todas as culturas. Então eu não estou falando aqui abobrinha, não estou aqui trazendo alguma coisa de trás da orelha, inventando como o meu pai sempre dizia, meu saudoso pai. Não! Eu estou falando para vocês aqui que, olha, os midianitas entravam em Israel e roubavam aquilo que era mais precioso, que era o trigo deles. E o que é mais precioso, irmãos, na igreja de Jesus Cristo, são as almas. O Senhor Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E trigo também significa a palavra, ou seja, a palavra embalsamado é no sentido de ser o quê? Preservado. Então essa alegria, esse tempero, ele precisa ser preservado na igreja. Porque não adianta alguém vir aqui e entregar sua vida a Jesus e de repente a alegria é passageira. Não, essa alegria, ela precisa, esse tempero precisa ser preservado. Então por isso que do trigo se deriva a palavra embalsamamento e temperar, dar tempero. Ou seja, eu preciso preservar. Por isso que Jesus disse assim, lá em João capítulo 15, versículo 16, olha, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu é que escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos, ou seja, eu tenho que preservar. Eu tenho que guardar esse trigo, eu tenho que guardar essas novidades da terra, essas novidades da igreja. Eu tenho que guardar, eu tenho que preservar, eu tenho que cuidar. Diga-se comigo, o trigo era o bem mais precioso, o produto mais caro. Diga-se comigo, o trigo era o produto mais caro. O trigo é o produto mais caro. Amados, igreja não é, ou não são essas paredes. A igreja é formada de gente. Igreja é gente. Vira uma pessoa do seu lado, dá um cutucão nela e fala assim, olha, igreja é formada por gente. Igreja é gente. E assim como os midianitas entravam em Israel e saqueavam aquilo que era mais caro, meu irmão, a igreja tem sido saqueada também naquilo que é mais caro, aquilo que custa mais caro, aquilo que é de mais valor, de maior valor. A igreja tem sido saqueada naquilo que tem sido mais precioso. Outro dia, a pastora conversava comigo e a gente estava, e ela começou então a fazer uma lista de pessoas aonde já passaram aqui na igreja, pessoas antigas, pessoas mais recentes, e a gente ficou calculando, meu Deus, quanto talento, quantas pessoas talentosas. Pastor, então quem ficou aqui é porque não tem talento? Não, isso não, vocês são talentosos. Vocês não se permitiram serem roubados, e porque alguém teve te protegendo, alguém te teve. Para e pense em alguém que você conhece que não está na casa de Deus. Para e pense para você ver, você vai ver que é uma pessoa talentosa. O diabo não está brincando. São pessoas talentosas, são pessoas que poderiam estar aqui investindo, gastando as suas vidas, os seus talentos na presença de Deus, na obra
cobertura, não havia ninguém por perto, não havia ninguém ali dando um suporte, não havia ninguém ali consolidando. Foi lá e roubou. A gente percebe no versículo 6, no capítulo que nós lemos, assim Israel ficou muito debilitado. A Bíblia diz que Israel ficou debilitado de tantos saques. Imagine você comigo. Você planta e fica na expectativa de um dia colher, e quando chega na hora de colher, alguém chega na sua frente e fala assim, ó, pss, caladinho. Ó, pss. Não, mas eu quero pegar, eu quero malhar o trigo, eu preciso. Faz parte da minha existência, faz parte da minha sobrevivência, faz parte do trigo. E alguém chega e diz, não! Pois essa também é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia de Satanás, porque através do saque, meu irmão, quando o diabo vem e começa a fazer o saque dele na igreja, aí vem, sabe o que? O desapontamento. Olha para mim. Quantas pessoas aqui que carregam desapontamento no coração, porque um dia começou a investir em alguém, investir como? Trazer para a igreja, começou a ler a palavra para ele, começou a ligar para ele, começou a investir de forma para que essa pessoa começasse a vir à casa de Deus, e de repente aquela pessoa, não quero saber de nada não, voltou a fazer as coisas que faziam antes. Isso causa o quê? Um desapontamento no nosso coração. Quando isso acontece na igreja, as pessoas se enfraquecem. Automaticamente nós sofremos um contra-ataque do inimigo. E eu percebo que tem muita gente, tem muita gente na igreja vivendo dias onde a sua alma se encontra debilitada. Por quê? Porque investiu em alguém, acreditou em alguém, apostou suas fichas em alguém, mas por um descuido, essa pessoa não se encontra mais caminhando do seu lado. Por um descuido, essa pessoa não está mais no arraial de Deus, e você se sente desapontado. Meu irmão, quantas vezes eu já entrei no meu quarto, falando para Deus, Deus, me refaz, Senhor, me refaz, porque eu investi tempo nessa vida, Deus, eu investi dinheiro nessa vida, Deus, eu investi aquilo que eu tenho mais precioso, que é o meu tempo. Eu abri as portas da minha casa, Deus, a minha família, essa pessoa sentou aqui, Senhor, na minha mesa, comeu no meu prato, Senhor. Deus, eu atendi essa vida de madrugada, me ligou de madrugada, e eu fui lá e atendi ela, Senhor. Eu recebi ligação de madrugada, eu fui lá, eu separei as brigas. E onde estão? Então, quantas vezes eu, como pastor, já entrei no meu quarto, meu querido, e disse, Senhor, me refala. Agora é só o Senhor, não tem ninguém mais para me refazer. Me refaz, ó Deus. Toca, meu Deus. Essa foi a primeira palavra que Deus me deu acerca desse seminário. Sabe por quê? Assim como em Israel, muitos estavam morando em cavernas, em covas, abertas por eles mesmos. Nesta noite tem muita gente que, por causa de um desapontamento, está habitando e residindo em covas, em cisternas. Tem morado em cavernas. Eu vim aqui te dizer que caverna não é lugar de profeta. Se caverna fosse lugar de profeta, Deus ia deixar Elias quietinho lá naquela caverna. Hoje eu vim te dizer que o Espírito Santo, ele está chamando os profetas de Deus para que saiam das cavernas, para que
saiam das covas. Hoje eu vim aqui dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está te vendo aí. Olha, você, com todo o seu talento, você, com toda a sua preciosidade, escondido aí nessa cova, escondido porque um dia você sofreu um desapontamento, porque um dia você investiu em fulano, investiu em ciclano, mas você foi desapontado, e entrou então uma fraqueza. Hoje é dia de você sair dessa cova. Diga para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje é dia de você sair dessa cova. Hoje é dia de você sair da cova. Hoje é dia de você perdoar aqueles que um dia caminharam com você e te desapontaram. Hoje é dia de você perdoar esses. Hoje é dia de você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu os libero, Senhor. Libero como? Porque você viveu esse tempo todo carregando um desapontamento. E não é assim que se vive. Não é assim que você vai trazer essa pessoa de volta. Não é dessa forma. Enquanto todo Israel havia cavado cisternas, havia cavado cavernas, covas, houve um homem chamado Gideão. Gideão, ele não se entregou. Gideão, ele não se entregou às covas, ele não foi para as cavernas, mas ele resolveu batalhar. Ele foi lá a fim de proteger as novidades da terra, a fim de proteger aquilo que tinha de melhor, a fim de proteger aquilo que era de mais caro, aquilo que era de mais valor, mais precioso. E ele então começa a malhar o trigo no lagar. O que é um lagar, pastor? Os lagares, eles ficavam em locais escondidos, em locais de difícil acesso, em locais escuros. Era onde se levavam, existiam vários tipos de lagares, onde se levavam uvas, e ali as pessoas depositavam as uvas, e as pessoas então entravam ali e começavam a amassar as uvas, segurando em algo em que pudessem se apoiar, e eu pisando as uvas. Mas também existe lagar, por exemplo, de azeitonas, onde se extrai o azeite. Existe lagar de maçãs, existe lagar, enfim. Existem vários lagares. E a Bíblia diz que Gideão, ele pega o trigo e ele vai malhar o trigo, sabe aonde? No lagar. Num lugar escondido, num lugar escuro, num lugar de difícil acesso. Mas pastor, e o trigo? O trigo, irmãos, geralmente, normalmente, ele era malhado, sabe onde? Na eira. Eu fui a Matipó, e a primeira vez que eu fui, João me levou numa área rural, onde eu vi muito disso, mas com cafés, eiras. Eles abrem ali o café. Só para você ter uma noção. Então, o trigo ele era malhado na eira. Ou seja, o que é uma eira? É um espaço amplo e arejado, aonde o vento ele bate, sopra e de alguma forma ele contribui com a limpeza do trigo. Porque o vento, ele sopra as impurezas do trigo. Ele sopra a praia do trigo. Então, o trigo, quando ele é malhado numa eira, é muito mais fácil. É muito caminho já andado quando se vai malhar um trigo na eira. Mas olha para mim. Gideão não tinha escolha. Ou ele malhava o trigo no lagar, num lugar apertado, num lugar escuro, num lugar de difícil acesso, ou ele
Imagine comigo o esforço que é malhar trigo no lagar, aonde o vento não bate. Aonde tudo depende, sabe o quê? Do tato. É um esforço sobrenatural malhar trigo no lagar. É um esforço, pode-se dizer, sobre-humano, malhar trigo no lagar. Porque ali não tem vento para te ajudar, ali é no tato, ali é tirar manualmente mesmo. É tirar manualmente, é limpar o trigo manualmente. É você se esforçar. Então a gente logo entende aqui que malhar trigo no lagar requer um esforço tremendo. Retirar as sujeiras, retirar as palhas, tudo isso com as mãos, no escuro, sem um vento sequer. Sem um vento sequer. Será que Deus não quer falar algo conosco aqui nessa noite? Será que Deus não quer ministrar algo no nosso coração aqui nessa noite? Ah, pastor, eu chamei para vir, mas não quis vir mais. A gente só quer consolidar se for na eira. A gente só quer consolidar se o vento vier e que o vento limpe as sujeiras. A gente não quer pegar a pessoa e discipulá-la. A gente não quer ter o trabalho de sentar com a pessoa uma vez por semana, discipulá-la, ligar para ela, fazer uma fonovisita, alguma coisa desse tipo. Nós não queremos essas coisas. A cada dia que passa, eu percebo o quanto que a igreja tem dado as costas para o malhado trigo. Porque a igreja olha e diz assim: vamos malhar o trigo, vamos, consolidação. Vamos malhar o trigo, vamos. É na eira? Não, é no lagar. Lá você sua. Lá você transpira. Lá você vai suar muito. Lá você tem que, arregaçar as mangas. Lá você tem que, você tem que trocar as fraldas. Você tem que tirar o cocô. Porque a igreja é assim. Igreja é igual a Arca de Noé. Igreja é igual a Arca de Noé. A gente às vezes fantasia a Arca de Noé como sendo algo assim muito bonito. Mas olha para mim. Se dentro da Arca de Noé tivesse só cabritinho, maravilha, né? Porque cocô de cabritinho é fácil de tirar, né, gente? Dá aquelas bolinhas para lá e você, tira as bolinhas. Agora, olha para mim. Venhamos e convenhamos. No cocô do elefante, no hipopótamo, da girafa, igreja não é diferente da Arca de Noé. Às vezes você está consolidando alguém, você dá sorte se na consolidação você tiver que limpar só cocôzinho de cabrito. Mas às vezes na consolidação você lida com cocô de elefante. Você lida. E alguém pode pensar assim: meu Deus, a arca por certo deveria ser o lugar mais mal cheiroso da terra, no momento ali, né? Sim, concordo. A arca é o lugar mais mal cheiroso, porque os bichos por si só já fediam. E além do mais, tinha umas cacas. Mas eu te pergunto, se você estivesse ali dentro da arca,
e olhasse pela janelinha, água, olhasse para o outro lado, água, 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 tudo é água, qual era o lugar mais seguro para se estar? Fora da arca ou dentro da arca? Dentro da arca, mesmo com toda a caca. Ah, pastor, não vou consultar fulano não, porque fulano, ele chegou na igreja, estava aqui 2 meses firme, mas teve um show aí da banda Axé, lá da Bahia, e fulano foi nada, não, pastor, abri mão, larguei. Ah, pastor, fulano voltou a cheirar cocaína de novo, larguei. Ah, fulano voltou a beber de novo, vou abrir mão. Vou abrir mão. Ah, fulano voltou a fazer tudo que fazia antigamente, fulano agora é assim de novo, voltou pior. Tem gente que já pensa até assim, ah, quer saber de uma coisa? Desistir também. Vou embora também. Cansei. Quisera os anjos vir fazer o que nós precisamos fazer. Sabe por que você está aqui? Porque alguém um dia malhou o trigo lá no lagar. Você pensa que você está aqui porque você era fácil? Você pensa que nós estamos aqui porque nós todos éramos, não, pastor, com a gente era diferente. Eu era mais submisso, eu me submetia. Ei, nada disso. Uma insubmissão tamanha. Se nós queremos conservar o fruto, temos que nos entregar. Tem que haver uma entrega da nossa parte. Tem que haver um sacrifício da nossa parte. Temos que pagar um preço sobrenatural para que o fruto permaneça. Temos que sofrer até o sangue, se necessário for, para conservarmos o fruto. Temos que aprender a renunciarmos a nós mesmos para que o fruto permaneça. Privacidade não pode ser prioridade na vida da igreja. Não, agora é meu tempo de privacidade, meu irmão. Na minha casa não existe isso. Eu já recebi telefonema de discípulo 2, 3 horas da madrugada. Família na igreja, certinha, de repente o marido resolve desviar, volta a beber, chega em casa, começa a agredir a esposa, a agredir as filhas. E a esposa, mais que depressa, lógico, liga para a polícia. E após a polícia vir pegar o marido e liga para mim, porque a polícia de advogado só nesses casos assim, a gente dá uma volta com ele, daqui a pouco ele está aqui de volta. Ligou para mim, liga para o pastor entra no carro, larga a família em casa, vai aprender. E você encontra a esposa tremenda, as filhas amedrontadas, e a esposa dizendo, pastor, nos coloque no carro e leva-nos embora, porque logo, logo fulano vai voltar.